Boa noite, amigos da Rádio Universitária 104,7 MHz de frequência. Eu sou Badão Barroso e está entrando no ar o programa de entrevista Fala Democracia, uma mesa iluminada. Hoje o Fórum Permanente em Defesa da Democracia, dentro da vigília UFES pela Democracia, que vai ser exibida durante agosto de 2016, traz o pessoal do MODEP, Movimento em Defesa da Petrobras, para falar de geopolítica do petróleo, Petrobras e pré-sal. Todo dia é dia, mas hoje é muito mais. É um prazer enorme estar com vocês aqui, mais uma vez, depois de tanto tempo. São 15 anos afastados da rádio e hoje estou muito feliz de estar presente aqui nesse debate maravilhoso que vamos ter. Ficaremos sabendo tudo o que envolve e tudo o que implica na descoberta de uma riqueza como o pré-sal. Temos aqui técnicos de várias áreas, representantes de entidades como a AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, a ACEGEL, Associação Capixaba de Geólogos, professores, engenheiros, que são engenheiro Paulo Bubac. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse programa e pretendemos fazer aqui um debate que traga luzes a essa questão que é tão central para a sociedade brasileira, que é a questão do pré-sal e da Petrobras como uma empresa voltada para o desenvolvimento nacional. Correto. Paulo Bubac é engenheiro eletricista. Fale um pouquinho do senhor, por favor. Pois não. Eu sou engenheiro eletricista formado na Universidade Federal do Espírito Santo e com especialização na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em sistemas elétricos. E atuei muito no sistema profissional. Eu fui presidente dos sindicatos de engenheiros do Espírito Santo, fui presidente do Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo, da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e também atuei como presidente da COAB, da Companhia Habitacional do Espírito Santo, e fui vice-presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Atualmente eu estou ajudando nesse debate, participando desse debate do movimento em defesa da Petrobras e do pré-sal. Ok, obrigado, professor. Agora o geólogo Cláudio Talhari. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, no sentido de tentar esclarecer algumas questões. Eu sou geólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1979. Fiz mestrado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluí em 1993. E concluí o doutorado, tanto o mestrado como o doutorado em Geologia, e o doutorado eu concluí na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, também no Rio Grande do Sul, no ano de 2013. Eu trabalhei durante 36 anos na Petrobras como geólogo de exploração e me aposentei em dezembro do ano passado. Muito bom. Agora a professora Sumica Freitas. Boa noite, Sumica. Boa noite. Com alegria, que estou aqui nesta noite compondo o grupo, a convite também do Fórum Permanente em Defesa da Democracia contra o Golpe. Eu sou da educação, eu sou pedagoga, formada aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou doutoranda em educação e hoje eu estou como membro no Fórum Nacional de Educação, a instância máxima de acompanhamento do Plano Nacional de Educação, em que nós temos uma meta específica que debate o financiamento da educação e toda a articulação desses recursos voltados à política, à nossa grande política social que é a educação, em que envolve aí tanto a educação básica quanto o ensino superior. Então, nesse trabalho de articulação desses últimos anos, nós temos a oportunidade de acompanhar a incidência também, a importância do pré-sal, revertido aí à educação. Correto. Agora o engenheiro Clóvis Rossi. Boa noite. Boa noite, companheiro. Eu sou o Clóvis Rossi, sou engenheiro civil, formei aqui na Universidade Federal do Espírito Santo em 1975. Em 76 entrei para a Petrobras, trabalhei durante 36 anos e me aposentei em 2012.
Na Petrobras, atuei na região de Vitória, quando a sede ainda era em Vitória, em 76, depois em São Mateus. Fui gerente do setor de engenharia da Petrobras e hoje, como aposentado, estamos aqui nessa luta, tentando esclarecer a população brasileira sobre a grande importância que é o nosso petróleo e o petróleo como energia, como riqueza que pode alavancar o país dessa situação de colonizado que sempre foi exportando matérias-primas. Hoje nós temos uma grande riqueza que é o pré-sal, o petróleo e o pré-sal, e a população precisa conhecer e ter informações dessa grande riqueza para ajudar a defender contra a entrega dessa riqueza para outros países. Então tá bom, pessoal, os 4 aqui apresentados já, o currículo bem enriquecido, sabemos os benefícios que trarão e trazem a cada dia para nós, para a nossa sociedade. Agora, começando esse bate-papo descontraído, que é também uma fonte de informação muito preciosa para todos aqueles que têm dúvida sobre a política, a geopolítica em geral, sobre a distribuição dos impostos. A gente, antes de mais nada, Altalhari, o petróleo ainda é uma fonte de energia importante? E até quando, Talhari? Essa é uma boa questão para a gente começar a nossa conversa aqui. A gente tem notado nos últimos anos que a mídia tem, ou por ignorância, ou talvez eventualmente até por má fé, tentado minimizar a importância do petróleo e também da Petrobras por extensão. Então, vamos falar rapidamente um pouco sobre geopolítica do petróleo. Desde o final do século XIX, quando o petróleo não foi descoberto, mas começou a ser utilizado em escala industrial, o petróleo já marcou a sua importância dentro do mundo econômico e também do mundo geopolítico, das relações políticas e de força e de poder entre as nações. Não por acaso, ainda hoje, o Oriente Médio, que é um deserto, tem como sua grande fonte de riqueza o petróleo, e lá estão várias nações envolvidas em movimentos bélicos. Vários desses países ou são produtores, como é o caso do Iraque, ou tem posicionamento altamente estratégico, como o caso da Síria, onde passam vários oleodutos, gasodutos que levam o petróleo para a Europa, etc. e tal. Então, só desse ponto de vista de geopolítica, fica muito claro e evidente que o petróleo continua sendo extremamente importante do ponto de vista de riqueza e de força das nações. Um outro aspecto bastante interessante é falar um pouco sobre a matriz energética mundial e como o petróleo e o gás se inserem dentro desse ambiente. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia, ela publica todos os anos e qualquer um pode acessar isso nos buscadores, aí, tipo Google, Yahoo, etc. e tal, gráficos que mostram visões da força da matriz energética mundial, que basicamente é composta por óleo, gás, constituindo os fósseis, carvão, óleo, gás, carvão, a energia nuclear e aquelas ditas fontes renováveis, como bioenergia, aqui em bioenergia, hidroeletricidade e outros renováveis. Entre da bioenergia, a gente pode classificar também aqui a importância da cana-de-açúcar, que gera o nosso álcool. No caso dos Estados Unidos, ele também produz álcool de forma bioenergética, derivada do milho e por aí afora. Então, uma coisa que é muito interessante pontuar, e eles fazem exercícios todos os anos, eu estou aqui com um gráfico aqui, por exemplo, na minha frente, de uma análise que eles fizeram em 2011, portanto passou agora uns 5 anos atrás, e eles fazem projeções de como essa matriz energética em escala mundial, e também fazem por países, eu também tenho do Brasil, do mundo como um todo, e do Brasil, daqui a 2035, até 2035. Então, por exemplo, na matriz mundial energética, o petróleo, o óleo, ele entra com 31,43%.
O gás, isso é uma média mundial, o gás com 21,33. O carvão, isso foi por uma surpresa quando eu tive acesso a essas informações, até num curso que eu fiz de geopolítica da energia em um ano atrás. Ainda hoje o carvão, ele contribui com 29%, tá, da matriz energética mundial. E a nuclear com 5%. E as renováveis, todas elas, bioenergia, eletricidade, outros renováveis, entre outros renováveis está a energia solar, a energia eólica, etc. e tal, com 13%. Isso em 2011. Quando a gente parte para uma projeção que eles fazem, e isso é aberto para o mundo inteiro, né, é um dado franco, aberto e discutido mundialmente, para 2035, por exemplo, a projeção de óleo sai de 31% e desce para 27%, desce 4%. Mas temos que considerar que isso é um percentual, porque o aumento de energia, de gasto de energia, tende a aumentar. O mundo está crescendo, há crescimento econômico, etc. e tal, então tende a aumentar em termos absolutos, mas percentualmente ele vai diminuir. O gás, ele vai aumentar de 21%, a projeção é que atinge em torno de 23,7%, 24%, aumentou. Carvão, que tem 29% hoje, vai diminuir para 25%. A nuclear, que hoje compõe, que em 2011, os dados que o doutor falou hoje foi de 2011 comparando com 2035. A nuclear, de 5%, ela vai aumentar para 6,5%. E agora as renováveis. As renováveis que em 2011 compunham 13%, elas vão aumentar para 18%. O que é importante colocar aqui é que, por mais que seja desejável e todos nós queremos que as fontes fósseis sejam substituídas o mais rapidamente possível por fontes renováveis, como a bioenergia, hidroeletricidade, fonte solar, hidráulica, etc. e tal, por mais que se queira fazer isso, e é ótimo que se faça isso, pelos números que eu estou apresentando aqui, a gente vê que daqui a 20 anos, óleo, gás, carvão, ainda eu até vejo, infelizmente, em termos de poluição, mas a gente tem que tratar com dados objetivos e factíveis do que é no mundo. Não adianta a gente só discutir, queremos aumentar isso, e não termos uma noção do que, como é a matriz energética hoje, como ela vai ser projetada para o mundo futuro. Então, esses dados que eu estou mostrando aqui mostram que óleo e gás ainda vão ter uma importância muito grande como fonte energética mundial, tá? Daqui a 20 anos e mesmo daqui a 30 anos. E esse é um ponto bastante importante que se coloque no início dessa nossa discussão. E quando se fala em petróleo e gás, a gente está falando de pré-sal e, obviamente, está falando de Petrobras, que é o assunto básico da nossa conversa de hoje. Então tá bom, continuando com o geólogo Talhari. Geólogo, qual o contexto geológico em que se inserem as jazidas de petróleo do pré-sal? As ditas jazidas do pré-sal, elas ocorrem numa rocha chamada carbonato, e essa rocha carbonato, com esse tipo, com as características que foram descobertas aqui no Brasil, elas são únicas. O pré-sal como um todo, ele foi a maior descoberta dos últimos 10, talvez 15 anos no mundo, né? E eles têm características altamente alvissareiras no seguinte aspecto. A rocha onde está inserida e as características de porosidade e de permeabilidade, que vale dizer a facilidade com que você fura um poço e encontra o mesmo reservatório a quilômetros, às vezes dezenas de quilômetros de distância, não tem paralelo no mundo. Esse tipo de rocha já foi encontrado, por exemplo, no Oriente Médio, mas não com essa poçância e essas características tão boas. Tanto é verdade, né, que a média de produção desses poços, dos 59 poços que foram perfurados no pré-sal até agora, atinge cerca de 21 mil barris por dia. E o maior poço, ele está produzindo com 44 mil barris por dia. Isso são volumes expressivos em qualquer campo do mundo e altamente representativos, né?
E, paralelamente a isso, esse óleo que é produzido, esse é um outro aspecto interessante, é que esse óleo produzido ele tem uma qualidade, são óleos leves, que a gente diz no jargão do petróleo, tem alto grau API, que é uma classificação que se usa, e é um petróleo que produz derivados nobres, do tipo gasolina e querosene, e portanto tem um valor bem maior do que outros tipos de petróleo chamados mais pesados, né, no mercado internacional. Então isso acrescenta um valor ímpar junto com o volume e a capacidade de produção. Então caracterizando o petróleo, o pré-sal, chamado pré-sal, como um contexto geológico de produção espetacular, comparado aos melhores do mundo. Foram os desafios enfrentados no processo exploratório destas jazidas e para colocá-las em produção de maneira econômica e socialmente viáveis? Aberto. Bom, os grandes desafios, por exemplo, foram de ordem técnica. Por exemplo, no caso do pré-sal brasileiro, que a maior parte, o maior volume das jazidas se encontra na Bacia de Santos, tem alguns poços que produzem também com boa produtividade no Espírito Santo, mas a maior parte está na Bacia de Santos. Esse pré-sal, o volume de óleo, ele está acumulado embaixo de 2.000 metros de espessura de sal. Uhum. E para furar o sal, por exemplo, é uma rocha que tem... ele é quando se fura... quando se for se usa água, ele tem uma característica muito plástica, ele se movimenta enquanto a broca está surgindo. Então isso implica uma série de cuidados, implementos e equipamentos especiais que delongam a perfuração e exigem uma técnica toda especial para atingir perfurar essa espessura. Paralelamente a isso, a acumulação está entre 5.000 e 7.000 metros de profundidade, ou seja, uma profundidade maior do que a média mundial. Isso também exige equipamentos diferenciados, né? Porque quanto mais profundo você atinge, a temperatura do ambiente lá embaixo também é maior, exige, por exemplo, equipamentos com ligas mais diferenciadas, mais cara, etc. e tal. Mas, apesar de tudo isso, além do grau API, como eu já falei, ele ser alto e, por exemplo, agregar um valor muito grande ao pré-sal, né? No caso do pré-sal, ele produz com uma substância que normalmente atrapalha muito a perfuração, que é enxofre em baixos teores. Então ele não só tem um grau API ótimo e agrega um valor comercial muito grande, como ele tem esse aspecto altamente favorável de ter baixos teores de enxofre, que atrapalha também a produção, etc. e tal, e perfuração. Uhum. Então, acho que é importante registrar, né, que a Petrobras é a empresa líder mundial nessa tecnologia. Nenhuma empresa no mundo detém essa tecnologia. E a Petrobras, a Engenharia Nacional, a Geologia e tal, conseguiram superar esses desafios e viabilizar a exploração nessas condições que o Talhares acabou de relatar, né? Então é um registro que a gente tem que fazer de valorização da Petrobras enquanto empresa, do seu quadro técnico e da Engenharia Nacional. Em adendo aí à fala do Paulo Bubac, seria bom acrescentar que a Petrobras, desde os anos 90, ela detém uma tecnologia na qual ela foi pioneira de perfurar e produzir em águas profundas, né? E esse avanço também dentro do pessoal, superando essas dificuldades que eu mencionei aqui, como a profundidade, a espessura de sal, eu acrescento ainda também a questão da distância, né, que é bastante expressiva dos campos de produção da linha de costa, né? Então, tudo isso envolveu um esforço enorme, obviamente um investimento enorme, que diante dos volumes, né, que se estima o pré-sal tem, é superior aí a 100 bilhões, embora ainda eles não tenham sido comprovados na totalidade, porque os poços têm que ser perfurados, né?
eles justificam plenamente, então, essa iniciativa que o país teve de investir na perfuração e explotação do pré-sal. Né? Eu queria também mencionar que o primeiro campo foi descoberto em 2007, e naquela oportunidade os poços chegavam a durar até, teve um poço que chegou perto de 2 anos, tá? Em função dessas dificuldades que eu questionei aí, de atravessar 200 metros, 2.000 metros de sal, a distância da linha de costa que atrapalha muito a logística, e a questão da profundidade em si, etc. e tal. E hoje, desses 2 anos, hoje, em média, um poço é perfurado em 90 dias. Isso tudo foi um aprendizado nosso aqui da Petrobras. Então, os primeiros poços, obviamente, duraram 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, foram mais caros. Hoje, depois de todo esse aprendizado, uns poços de 90 dias são talvez 5, 6, 7 ou 10 vezes mais baratos que os pioneiros. Isso é importante ressaltar porque isso implica também no custo futuro que diminuiu muito em função desse aprendizado nosso. Correto. E esse aprendizado exigiu muito investimento também, né? Sim. Foi boa essa deixa, Paulo, que eu queria colocar o seguinte. Hoje se vê na imprensa muito que a Petrobras está endividada. E é verdade. Só que a Petrobras está endividada, e outras empresas no mundo estão endividadas, mas a Petrobras, esse endividamento da Petrobras foi em função do grande investimento que foi feito. Né? É bom que se coloque isso, porque a gente vê muito, a Petrobras está endividada, mas você tem que colocar que a Petrobras está endividada porque esse investimento que foi feito não teve paralelo no mundo. Ela aumentou, ela fez um endividamento para fazer um investimento e obter resultados futuros. E é bom colocar que outras companhias no mundo têm apresentado resultados negativos, não é só a Petrobras. E não tem registrado um aumento de produção como a Petrobras tem registrado. Só para dar uma ideia, hoje a Petrobras produz no pré-sal 1.300.000 barris de petróleo. Em 2007, ela não produzia nada no pré-sal. Isso 1.300.000 fora o que ela produz nos outros campos. Então é bom que se coloque, de uma vez por todas, que a Petrobras está endividada? Está endividada, mas ela está endividada porque foi feito um gigantesco investimento, apropriado no nosso entender, no sentido de garantir no futuro a nossa independência da energia. Complementar que a Associação dos Engenheiros da Petrobras apresentou 9 sugestões de como a Petrobras pode negociar e renegociar sua dívida, sem ter necessariamente que vender seus ativos. Essas sugestões foram encaminhadas à diretoria e a gente espera que a diretoria da Petrobras e o governo atual as considere, porque essa dívida da Petrobras